Vamos lá, Deus. Escolher uma cor bem bonita para começar aqui meu caderno. Vamos lá. Deus, pelo amor de Deus, em um ano eu quero viajar todos os continentes e falar 5 línguas diferentes. Para tua honra e glória, Deus, para eu dizer que você é Deus de milagre grande. Em nome de Jesus, amém. Amém grande, assim, para dar fé. Amém. Voltei! Hoje eu vim falar sobre uma coisa que gerou várias dúvidas, muitos interesses e muito amor, que é sobre o meu caderno de oração recém-encapado. Agora ele tá novo, ele tava muito velho. Bem, eu comecei a fazer o meu caderno em 2013, por influência da minha irmã. Beijo, Paty! Ela sempre me falava para eu anotar no caderninho os meus pedidos de oração. E uma vez ela até me deu um caderninho, um bloquinho assim pequenininho. Até que eu vi que era melhor eu ir para o caderno grande mesmo, que eu ia escrever muito. E aqui no meu caderno eu faço o seguinte: eu não escrevo só sobre pedidos de oração. Eu escrevo sobre coisas que eu estou vivendo com Deus. Coisas que meu coração tem despertado e eu tenho começado a orar sobre mim mesmo, sabe? Sobre sentimentos, sobre coisas que eu vivo. Não só sobre coisas que eu quero, sabe? Então aqui eu escrevo também as minhas experiências com Deus. E eu posso dizer que é uma coisa muito rica, porque a gente vai acompanhando a nossa evolução, o nosso crescimento com Deus. Então é fantástico e eu recomendo todo mundo a fazer. Eu vou contar um pouco do que eu tenho escrito aqui. Claro que eu não vou falar muita coisa porque é secret, mas eu vou contar um pouco de como eu faço e do que vocês podem aplicar aí na vida de vocês, tá bom? Vamos lá, abrir os meus segredos. Exemplo, eu escrevi aqui em 2015, no mês de agosto, sobre vir para Natal, que era um desejo muito grande, né, que eu e meu marido a gente tinha. E eu escrevi sobre pontos positivos e pontos negativos de vir para cá, sobre achar se era o que Deus queria ou não, e sobre tudo que Deus fez ao longo desse tempo. Meu marido passou num concurso depois da gente ter tomado a decisão de vir para cá. A gente recebeu uma palavra muito direta de uma pessoa quase falando pra gente, pode ir. Enfim, outras coisas que aconteceram ao redor disso de vir para Natal. Então, ler isso hoje, 3 anos depois, ver assim bem esmiuçado todas as experiências que a gente passou sobre isso, é muito legal. Outra coisa também que eu escrevi muito aqui foi sobre a minha gravidez. A minha gravidez, ela foi planejada e eu decidi parar de tomar o anticoncepcional e 5 meses depois que eu parei, eu engravidei. Ao longo desses 5 meses, foi muita coisa louca que eu vivi com Deus, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então Deus me tratou muito sobre ansiedade nesses 5 meses e sobre outras coisas também. E eu escrevi tudo aqui, sabe? Coisas muito doidas que eu fui vivendo e coisas mais, não muito doidas, mas que Deus foi me tratando, foi me fazendo passar. Outra coisa muito legal de ver também no caderno é como Deus muda e molda a gente. Tem coisas aqui que eu escrevi não sobre o que eu queria, mas sobre sentimentos, né? Coisas que eu tava passando e que eu me auto-intitulava de uma forma X. E aí eu tava, por causa desse sentimento, por causa de me achar uma pessoa X,
eu pedi muito uma coisa. E aí, depois de um tempo, Deus não me deu aquela coisa. Deus mudou aquele sentimento. Deus me fez de uma outra forma, me fez pensar, me fez ver que eu não era mais daquela forma. Então isso é muito legal, porque caderno de oração não é sobre pedir e ser atendido. É sobre falar e ser escutado. Então é muito além do que você pedir uma coisa e Deus te conceder. Mas é você ter uma prova viva, né, escrita, de que você não tá falando sozinho. Então isso realmente não tem preço. E se você acha que você vai fazer isso aqui e você vai ter todos os feedbacks positivos, do tipo, pai, eu quero muito uma bicicleta verde. E aí você passa anos, ou dias, ou semanas, e você acha que você vai ter ali o seu sucesso. Ai, eu consegui, Deus me deu uma bicicleta verde. Não. Muitas das vezes ele vai fazer como eu já falei. Ele vai mudar o seu coração, ao invés de te dar a bicicleta verde. Então eu creio muito que isso aqui, esse caderno, é sobre as transformações que Deus faz em nós como cristãos ao longo da caminhada, né? E não sobre conquistas. Então isso aqui é maravilhoso, eu recomendo altamente vocês fazerem. Eu sou uma pessoa muito sentimental mesmo. Tudo me toca, tudo me aflora. E ver isso aqui, o que Deus tem me aflorado, o que Deus tem despertado em mim, não tem preço. Porque é muito legal, né? É muito legal. Deixa eu ver se tem mais coisas legais aqui que eu posso falar. Uma coisa também que eu escrevo aqui que soa muito engraçado é que eu coloquei aqui: estou passando pelo conflito mais difícil dos últimos tempos comigo mesma. E aí fui escrevendo do que se tratava. Dias depois eu escrevi assim: agora sim eu estou passando pelo conflito mais difícil. Então eu vou escrevendo, eu vou relatando os conflitos, as coisas que eu vou vivendo, e vou vendo que as coisas anteriores que eu passei não eram nada. Eu achava que era difícil, mas foi ficando muito mais. Então esse caderno, como eu falei, é sobre progresso, é sobre a gente ver as coisas que a gente tem aprendido com Deus, tem vivido. Aqui nesse caderno eu também escrevi sobre a oração que eu fiz para Malu. Eu já coloquei no Instagram e talvez depois eu até transforme isso em vídeo também, mas foi aqui que eu fiz todas as minhas anotações para poder chegar na oração que eu fiz de consagração da Malu. Estudei o livro O Poder da Mãe que Ora, eu já tinha lido ele, mas eu li de novo com outros olhos e pedindo a Deus que me desse essa oração. Então toda essa saga de estudar o livro de novo e tal, eu documentei aqui nesse caderno. Então também é muito legal ver isso. Também tem experiências frustradas aqui, tá? Coisas que eu achei que fosse Deus e que não era Deus. Então isso também fortifica a minha fé e a minha direção, de ter discernimento, né, do que é Deus, do que não é Deus. Porque às vezes a gente tá com tanta sede de Deus, tá com tanta sede de viver coisas espirituais, que, sei lá, cara, uma planta se abana ali e a gente acha que aquela planta é Deus e não é só produção ali do vento, sabe? Então, esse caderno também me ajuda nisso, a ter discernimento espiritual. Cara, sem dúvida, o que mais tem nesse caderno é coisas sobre maternidade. São coisas depois que eu tive a Malu. Experiências espirituais e aprendizados, sabe? Coisas que Deus falou comigo, coisas que Deus me fez viver, me disciplinou, brigou. Então, assim, também é muito rico ver isso, porque se Deus quiser, quando eu tiver um outro filho, eu vou ler isso aqui e não vou cometer os mesmos erros, se Deus quiser. Então, isso também é muito bom. Muito bom. Então, de forma bem prática, eu simplesmente
escrevo no caderno coisas que eu tô sentindo, tá? Eu sempre me preocupo em datar, porque isso de fato é o que vai me dar parâmetro, né? É o que vai me dizer, sei lá, em quanto tempo eu tive aquela resposta ou em quanto tempo o meu coração mudou. Mas a data pra mim é o mais importante de tudo. Então, eu simplesmente coloco a data e escrevo algo que eu tô sentindo ou algo que Deus me falou. Depois eu escrevo a resposta e tal. Mas eu não escrevo como uma tabela, não. Eu não fico escrevendo, sei lá, pedido de oração, resposta de oração, esse tipo de coisa, não. Porque, como eu falei, eu acho que isso me prenderia muito, sabe? Então, escrever em forma de texto me deixa muito mais leve, muito mais solta para poder escrever mais até, sabe? Porque, como eu falei, como eu sou uma pessoa muito sentimental, escrever sobre sentimentos me ajuda muito, porque é como eu falei, depois eu vejo que Deus mudou tudo aquilo que eu estava sentindo. Ou então nem mudou, só fez de outra forma. Mas eu acho que o principal que me faz ter motivação para escrever é colocar a data e realmente me abrir. Tem dias que eu não tô com muito saco para escrever, isso super acontece. E eu sou bem sucinta, eu escrevo de forma bem simples aquilo que eu tava passando, só para realmente eu não esquecer. Esse caderno é um caderno para me lembrar de coisas, sabe? É um caderno de lembrança. Então, mesmo quando eu não tô afim de escrever, eu venho aqui e escrevo um pouquinho para aquilo não passar batido. Então, eu faço dessa forma. Espero que vocês realmente queiram viver essa experiência do caderno de oração, do caderno de emoções, do caderno de experiência, seja como vocês queiram chamar, e que vocês vivam muitas coisas com Deus através desses relatos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!